Programa A Literatura nas Ondas do Rádio, com a apresentação do presidente da Academia, Lázaro Falcão, contando sempre com a participação de uma acadêmica e de um acadêmico, com muitos poemas, romances, na memória, coisa de contos e diálogos literários, principalmente com a comunidade estudantil. Marituba vai conhecer o que é e como funciona a sua Academia de Letras. Todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Umari. É a Almari na Umari. Quando o homem tem Jesus, é música no coração. Sábado, 14 de fevereiro de 2026. Programa Literatura nas Ondas do Rádio. Eu abro o programa com nota de pesar. Subiram para o reino da eternidade a professora e amiga Maria Elizabeth Rebelo, a Beth do Marinho, o Rubens, meu grande amigo Vidão, pai do André. Personalidades, digo assim, de Marituba, que partiram para o reino da eternidade. Os nossos sentimentos de tristeza e solidariedade cristã às famílias enlutadas. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Marituba foi sempre o que eu quis. Estamos começando mais um programa, A Literatura nas Ondas do Rádio. Um espaço onde a palavra ganha voz, a leitura cria asas e a cultura caminha de mão dadas com o povo. Bom dia, minhas amadas acadêmicas. Bom dia, meus amados acadêmicos. Bom dia, amadas acadêmicas honorárias Patrícia Alencar, prefeita municipal, Ellen Carla, Bárbara Besteiro, Isabel Nascimento e o acadêmico honorário Alain Besteiro. Um abraço vai também para a vice-prefeita Bárbara Bessa Marques, para o vereador Raimundo Carneiro, presidente da Câmara Municipal de Marituba, do mesmo modo aos excelentíssimos senhores vereadores que compõem, que constituem o Parlamento Municipal. Um abraço vai também para o Nilson Serrão, chefe de gabinete da Prefeita Municipal, e para o secretário especial de governo, Anderson Lima. Um abraço no povo de Marituba, abraçando os empresários Arnoldo Viana Pereira da Norte Francos e o Antônio Armando Amaral de Castro, grandes colaboradores do Boi Transformoso. Também um abração para o J. Magu, ligado em nosso programa, ligados também no programa o Mauro Penedo, o professor Mauro Penedo, o Naldo Trindade, a Adriana, a Dona Lúcia lá na Pedreirinha, para as irmãs Marinês, Ivone e Ivonete, filhas do meu inesquecível amigo Vandeco Cunha. A senhora Ivonete é esposa do nobre acadêmico Dr. Ezequias Mesquita da Costa. Um abraço vai também para o Brito, lá no Liboca, a Célia lá na Mata, o Aguiar, o Edson lá na Prefeitura, o Barnabé, o seu João lá na portaria do Paço Municipal. E o Ives, o homem do primeiro contato na entrada da Prefeitura, que são ouvintes assíduos do programa. Um abraço também vai para o Ubista, o homem do Uber, do melhor Uber de Marituba,
é o Antônio do Decoville. Mandamos também o nosso abraço para a turma do nosso querido Palmeiras, o presidente Watson Pereira dos Santos, o vice-presidente Rafael de Assis Santos, o Fernando Santos de Assis, o Marco Antônio, o Antônio Medeiros e o Joel Silva, membros da diretoria. Conseguimos. Ontem a meritíssima juíza da segunda vara concedeu a liminar de reintegração de posse, que esse humilde advogado, a ação impetrou a ação de reintegração de posse, e ontem a meritíssima juíza concedeu a liminar para a reintegração de posse do campo do Palmeiras. Deve torcer pelo Palmeiras. Eu sou Palmeiras lá em São Paulo e sou Palmeiras aqui. A questão de moradia, o acesso à moradia é um direito constitucional, mas dentro do próprio, do patrimônio do clube, é lamentável. Registramos, são 8 horas e 5 minutos, registramos a presença aqui do Luiz Guto Pereira, autor do hino de Aputirã, autor do hino de Marilândia, autor do hino de Marituba. Ele é autor de 3 hinos, que é só um, de Marituba. Registramos também, com muito prazer, a presença do nobre acadêmico Teotônio Araújo, que vai falar hoje sobre sua obra, O Alento Aqui Encontro, onde já foi lançada e onde será lançada. Dito isso, eu passo a palavra para o mestre Orlando, para suas considerações iniciais. Viemos, o Chevette quase não chega aqui com o tempo, muita névoa, quase o Chevette não chega. Com a palavra, mestre Orlando. Bom dia a todas as ouvintes, a todos os ouvintes. Uma saudação especial aqui ao Dilton, que está aqui do meu lado. E dizer também que é prazeroso observar aqui um livro de um acadêmico que vem provar exatamente toda a força da nossa academia. Um livro com aproximadamente 150 poemas. Não é fácil, né? Isso é uma produção realmente portentosa que mostra toda a força da nossa academia. Então, parabéns aqui pelo livro e dizer também da felicidade, né? Eu li alguns poemas aqui, de que nós comungamos, né? Certamente na vida prática, na nossa vida cotidiana, de alguns princípios, né, em relação à nossa concepção de sociedade. Né? Então, acho que os poemas aqui eles são muito referentes em relação a um mundo mais igualitário, né? Um mundo que consiga agregar o maior número de pessoas. Infelizmente, o programa, apesar de falar que tudo que for falado aqui é de responsabilidade nossa, né? Não iremos ultrapassar, né, o nosso cânone jornalístico, que é exatamente falar de literatura. Mas a literatura também tem uma função social, né? E dizer da tristeza que certas concepções políticas provocam, principalmente para a grande maioria da população. Então, o que está acontecendo na Argentina é algo cruel. Como é que um trabalhador, pode passar 12 horas fora de casa? Absurdo. É um governo que está tirando praticamente todos os direitos conquistados, né? A Argentina... Por isso que nós estamos conseguindo o 6x1, né? Pois é, a Argentina é um país irmão, né? Um país latino e que tem história de luta. E aí é importante observar isso sem nenhuma fragmentação em relação à questão de nomes, né, de sistemas, mas dizer, por exemplo, que o México, o Senado aprovou uma resolução em que baixa um dia de trabalho. Então será 5x2. E a Argentina está fazendo 12. Então veja a diferença. Então não precisa falar aqui para perceber qual é a diferença, né, do governo do Javier Milei na Argentina para o governo de concepção popular do México. Esperamos que aqui no Brasil isso não aconteça. Então, parabéns ao nosso
convidado, né, que demonstrou realmente a pujança, a força da nossa academia. Queria rapidinho aqui, presidente, iniciar aqui com uma citação que eu acho que se aproxima muito, né? Então tem uma historinha de um empresário, um rico empresário que tinha uma casa, né, na beira de uma praia e passava as férias lá. E aí quando foi um dia ele acordou de manhã e viu uma criança recolhendo as conchinhas vivas ainda que ficavam na praia, e aquela criança pegava a conchinha e ia jogando ao mar. E ele, na sua condição de empresário, de não perceber, né, as pequenas atitudes das pessoas, né, em relação ao meio ambiente, em relação a uma vida mais, né, social, foi lá e perguntou para a criança: mas você sabe qual é a extensão desse litoral? Né? São milhares, talvez milhões de conchinhas que vêm todo dia aqui, e você fica jogando uma por uma. Qual é a sua... Você acha que você vai conseguir salvar todas essas conchinhas? Ela pegou uma e jogou e disse assim: para essa aqui eu vou fazer diferença, porque eu salvei. E tem aqui uma citação de um grande romancista americano chamado William Faulkner, ganhou inclusive o Prêmio Nobel de Literatura de 1949. É só o que ele diz: o que a literatura faz é o mesmo que acender um fósforo no campo no meio da noite. O fósforo não ilumina quase nada, mas nos permite ver quanta escuridão existe ao redor. Olha que coisa, igual a garotinha lá, né? Ou seja, isso aqui é uma metáfora, né? Às vezes uma pessoa só não muda o mundo, mas mostra que ele pode mudar a partir daquela atitude individual. Muito bem. A literatura sem dúvida, sem literatura não há vivência, não é isso? Não há convivência, não há humanidade, não há socialismo, não há paz. A literatura é qualquer coisa que não pode faltar nunca para nós. Eu passo a palavra para o Luiz Odilto dizer da sua satisfação, da sua alegria estar conosco rapidamente. Bom dia a todos, prazer estar de volta aqui na Rádio Mari e dizer que é prazeroso, né, voltar aqui para falar um pouquinho de carnaval rapidamente, porque estamos no período, né? E convidar todos que na quarta-feira de cinzas o nosso bloco Rola Cansada estará com seu povo lá no Conjunto Imperial. Então estão todos convidados, tá? E foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado aí. Muito bem, muito bem. Nós estamos vendo uma mensagem aqui. Bom dia, meu amigo Lázaro Falcão. Bom dia, professor Mestre Orlando. Estou ligado aqui no melhor programa da UMARI. Se tivermos duas grandes... Perdão. Sim, tivemos duas grandes perdas, professora Beth e o amigo Vidão. Com a palavra, o nosso nobre acadêmico Teotônio Araújo para as suas considerações iniciais. Bom dia. Eu queria deixar os meus pesares às famílias enlutadas e queria dizer para os falecidos, e até com a expressão até breve a todos eles. A cultura nos traz diversos tipos de pensamento. E a cultura acima de tudo, mas Deus acima de todos. O livro, eu vou transformá-lo ele em livro didático futuramente. Eu já conversei com diversos amigos meus aí, eles disse que dá para transformar em livro didático. Aí vai ter mais uma graduação do livro, né? Porque alento aqui encontra. Você só vai conseguir esse alento aqui encontro se você conseguir o livro para você. Porque você não vai ter esse alento se você não tiver o livro. O conhecimento
de cultura, de leitura. Você só vai ter conhecimento se você conseguir esse livro, senão você não vai ter. Então, como aconteceu um deslize aí, um desentendimento com um acadêmico da academia, eu não quero citar o nome dele aqui, e vou deixar isso, como se diz, guardado no fundo do baú, e quero agradecer mais essa oportunidade que me deram de vir aqui explanar alguma coisa sobre o meu livro. Aí vocês é que vão decidir o que é, qual dos poemas vocês vão ter. Não, vai ficar a seu critério, porque nós vamos chegar lá. Mas a gente pode também, né, fazer aqui uma indicação, né, presidente? Pode fazer aqui. Vamos lá. Tenho aqui Tudo Passa. Todo ano a Igreja Católica faz a campanha da fraternidade. Este ano, a campanha da fraternidade tem como tema a moradia, que é um direito constitucional. E o lema, ele veio morar entre nós, é de João, capítulo 1, versículo 14. Então, é a campanha da fraternidade, ele veio morar entre nós. Jesus vive entre nós. Ele está conosco. 24 horas. A frase do programa. Viver um amor de carnaval é uma alegria, mas deixa uma saudade imensa dentro dos nossos corações. É verdade. O amor de carnaval desaparece na fumaça, saudade é coisa que dá e passa. Namorou, se apaixonou, entre aspas, chegou quarta-feira de cinza, só saudade, porque ela foi para lá e ele veio para cá. Isso é normal no carnaval. O carnaval é da cultura brasileira. Aqui, aliás, falar em literatura, me chamou a atenção, mestre Orlando, do Antônio Vitildo, um lançamento do livro do Rui Barata, né? Que vai ser lançado lá na biblioteca da Universidade Federal do Pará, lá no Conjunto dos Mercedários, dia 6 de março. Esse rio é minha rua, de Rui Antônio Barata. E o chamado do lançamento do livro é Rui acende luzes para que a história não se perca na correnteza. Paranatinga, né? Paranatinga, então. Rui Paranatinga. Aqui o poema, hoje nós teremos aqui o poema da acadêmica Lia do Socorro Pereira, Lia do Socorro Ferreira de Oliveira, nossa grande acadêmica, muito dedicada à nossa academia, foi nossa tesoureira na primeira gestão e hoje está na segunda gestão. Sonhos podem ser planejados, no entanto, somente alguns são realizados, enquanto outros são enterrados. Porém, nossa vida seria inútil se perdêssemos o desejo de sonhar, se novos objetivos não buscarmos conquistar, mesmo quando a vida peças e surpresa nos pregar, persistir é preciso, por isso não devemos parar de sonhar. Lembrando que se faz necessário a vida replanejar, reorganizar, reinventar. Então, busque, realize, faça a diferença e nunca deixe de sonhar. Sim. Acadêmica Lia. Canção, poema. Hoje nós temos aqui uma música que é sucesso todo o tempo. Eu nunca esqueço desta música. Vou festejar. De quem é esta música? Bete Carvalho. Chora,
não vou chorar. Chegou a hora, vais me pagar. Pode chorar, mas chora. É o teu castigo, brigou comigo sem ter porquê. Vou festejar o teu sofrer, o teu penar. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Mas chora, não vou ligar. Chegou a hora, faz me pagar. Pode chorar, mas chora. É o teu castigo, brigou comigo sem ter porquê. Vou festejar o teu sofrer, o teu penar. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Canção maravilhosa. Essa canção, ela tem várias interpretações, mas nós vamos dar aqui 3 alternativas para você dizer qual delas é a falsa. Sobre a linda canção de Ivete Carvalho, diga qual é a única alternativa falsa. Alternativa A: utiliza a ironia para transformar a dor da traição em motivo de comemoração. B: a música foi adotada pela Escola de Samba Império Serrano, no Rio de Janeiro. C: a letra conta a história de alguém que foi traído por quem sempre ajudou, mas que em vez de se abater, escolhe festejar o sofrimento do traidor, dizendo: você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Então as 3 alternativas, diga qual é a falsa. Letra B. Não pode. Não. Que não. Passa a palavra para o acadêmico Teotônio Araújo, para mestre Orlando, diga qual é o poema que o senhor quer ouvir. Aqui são tantos, né? Mas aqui, por exemplo, na página 56, né? Uma vez por todas, eu acho que é interessante assim. 56, página 56, o título é Uma Vez por Todas. São quase 150 poemas, né? Para abrir em qualquer página. Mas eu acho que a temática, né? Uma vez por todas. Ela é. Aí você poderia ler e depois fazer um comentário nessa do texto. O capitalismo precisa de uma resposta socialista para deixar de os trabalhadores explorar. A social-democracia precisamos de implantar, pois aquilo que é científico é difícil de se degenerar. Com respaldo socialista, a nossa economia vamos planificar. E a natureza que nos mantém não vamos precisar explorar, pois tudo que é vida vamos conservar. E o amaldiçoado capitalismo vamos enterrar, e nunca mais ele vai ressuscitar. De uma vez por todas ele vai acabar. Muito bem, muito bem. Mestre Orlando, diga qualquer coisa a respeito desse poema.
Como eu iniciei aqui, né, o livro todo ele tem essa concepção de sociedade, né? Não precisa nem nomear aqui, né, nem dar nomenclatura de sistemas, né, políticos, sistemas ideológicos, sistemas de governo. Mas de uma maneira geral, o livro ele trata exatamente desse processo de inclusão, né, das pessoas menos favorecidas pelo sistema, trabalhadores em geral, né, que são, eu acho que na grande maioria das vezes, explorados exatamente por um sistema opressor, né, em que uma minoria da sociedade, uma casta social, é privilegiada, né, e praticamente dona de todos os meios de produção. Então essa grande diferença entre uma pequena parte da sociedade, né, ter todas as benesses, né, benesses inclusive produzidas pelo trabalhador, né, e enquanto a grande maioria, a massa popular, né, vive realmente uma vida de muito sacrifício, né, espremida ali entre a burguesia, né, a classe elitizada, e a classe média. Então, a própria pirâmide social determina isso. Então, aquela parte pequenininha de cima é exatamente essa parte de que o livro fala, né, essa casta, né, privilegiada. E para explicar o poema do nosso acadêmico, não precisa você viver em São Paulo, não precisa você viver em Nova York, numa megalópole, numa metrópole, né? Aí na sua cidade, no interior, existe isso, né? Existe o comerciante, o prefeito, os vereadores que são donos das melhores casas, né? Vão ao mercado comprar filé, né? Vestem as melhores roupas. Ou seja, a melhor vida do município é dessa casta, dessa pequena parcela da sociedade que se apropria, né, daquilo que é produzido. Então não precisa ir em São Paulo nem em Nova York para perceber isso. Qualquer lugar que você vive, você vai ter a concepção, privilégio entre aspas, de perceber essas grandes diferenças que a sociedade, infelizmente, ainda não conseguiu extirpar e que traz tanta desigualdade social. Então o livro, eu acho que no geral realmente ele trabalha isso, né? E é interessante ter esse livro para que se possa fazer essas reflexões, né? Que muitas vezes a maioria não tem essa condição de fazer, até porque não teve acesso a uma educação mais inclusiva, a uma educação mais libertadora, a uma educação mais reflexiva, para perceber o quanto ela é explorada. Isso aqui não é conversa de PT, conversa de PCdoB, é uma conversa real, que nós temos que começar a ter, para que a gente possa, a partir dessa conscientização, não é? Talvez não mudar, porque o sistema é muito forte, é muito poderoso, mas pelo menos compreender, né, o grau de exploração que a grande maioria da população, não só do Brasil, né, vários países, isso acontece. Então, parabéns aqui ao nosso acadêmico por ter realmente enveredado por essa temática, né, tão relevante para uma nova tomada de consciência em relação à nossa sociedade. Muito bem. No segundo tempo nós vamos conversar mais com o acadêmico Teotônio Araújo a respeito da sua belíssima obra. A Adriana acertou, olha. Opa, Adriana acertou. Adriana está sendo partida bem aqui, né, Adriana? Alternativa. E eu vou explicar por que ela acertou, né? Para que não haja recursos para a nossa decisão. Presidente, a letra C praticamente é a própria letra que está na letra C, então não podia dizer que essa é errada, né? Exatamente. São 8 horas, 28 minutos, 29 minutos. Vamos para o segundo tempo, depois voltaremos. Depois do apoio cultural. 8 horas, 35 minutos em Umarilândia, capital do Umari. Um abraço para a Adriana. Adriana nunca mais tinha acertado, acertou hoje
Alternativa B, 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 B. Adriana, vem receber teu prêmio aqui. Se nós não tivermos mais aqui, você procure o Alex Carvalho para receber o seu cinquentinha. O Dilton também, que está aqui visitando o nosso programa, o Todo Hino de Marituba, ele já tinha acertado. Mas há uma regra aqui no nosso programa, que nós adotamos, que quem participa diretamente do programa não pode participar do sorteio. Nós abrimos uma exceção 2 vezes para o Alex e para uma aluna lá da Emília Carandiba, que ela acertou na hora que, quando eu acabei de fazer ela acertou, eu não tinha como premiá-la, que foi... mas agora não pode. Mas ele vai ser premiado, porque veio nos convidar e vamos abrir esta exceção. Tá certo. Agora, por que a Adriana e o Dilton acertaram? A primeira alternativa é que a canção utiliza a ironia para transformar a dor da traição em motivo de comemoração. É verdade. Letra B. A música foi adotada pela Escola de Samba do Império Serrano no Rio de Janeiro. Nunca nenhuma escola teve esta linda canção como enredo. Portanto, a questão falsa, a questão errada é a B. E a Adriana acertou. Carnamarituba, o alho, 20 anos de tradição no carnaval com a multidão. O vai quem quer, Unidos da Pedreira, do Gordo, Unidos da Pedreira, do Gordo do vereador Helder Brito. E da filha também, né? Da Jéssica. Da Jéssica, o Rabo do Burro. E na quarta-feira, o Passarinho Cansado vai sair. Lá do Fernandão, lá do bairro do Imperial, É uma tradição cultural de Marituba, que ninguém pode criticar, porque é da cultura. Isso tem Recife, tem Coraci, tem na quarta-feira. E nós teremos na quarta-feira, não precisa levar documento para você participar lá da grande festa do Fernandão e Companhia Limitada. Hoje no corpo acadêmico da UMARI nós teremos a acadêmica Lia Oliveira. O último que nós fizemos foi do acadêmico Teotônio Araújo. Já houve também o trabalho dela explicitado. A nossa acadêmica Oliveira é graduada em licenciatura plena em Pedagogia e Magistério por meio da Universidade da Amazônia. Assessoria Técnica Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Marituba, Ananindeua e do Conselho de Educação de Ananindeua. Especialista em Educação na Unidade SEDUC da Escola Benevides, vice-diretora administrativa na Escola Estadual Agroindustrial Juscelino Kubitschek de Oliveira. Atualmente desenvolve suas atividades como especialista em educação na Diretoria Regional de Ensino da SEDUC em Benevides. Em 2010, publicou seu primeiro livro com o título Lembranças que o Tempo Não Apagará, em homenagem à sua família. Em 2013, lançou seu segundo livro com o título Frutalogando contra Preconceitos em Busca de Vida Saudável. Em 2018, participou do concurso nacional de novos poetas, tendo seu poema Minha Cama Amiga, publicado na Antologia Poética. Em 2020, participou da elaboração do artigo Gestão da Secretaria Escolar, publicado no Caderno de Formação da Teoria à Prática. Faz parte do quadro dos acadêmicos da Academia de Letras Maritubense UMARI e ocupa a cadeira número 5. Um abraço para a minha queridíssima acadêmica Lia Oliveira. Hoje nós daremos continuidade rapidamente porque
ouviremos mais o acadêmico Teotônio, Sim, acadêmico Holanda. É um pouco de oratória. Nós estamos falando aqui de oratória, né? Nós falamos no programa passado da comunicação e oratória. A comunicação é o todo, né? Tudo como se comunica, como dizia o Chacrinha, quem não se comunica se trubica. E eu estou me trubicando agora. Quem não se comunica se trubica. A comunicação é o todo. A oratória é a arte de se comunicar. É a arte de falar em público e para o público. Eu não gosto dessa coisa, falar em público. Tem que falar para o público. A gente fala para alguém. Estando em público, fala para o público. E falar para o público é um desejo de milhões de pessoas. Eu disse no programa anterior, o mestre Orlando ratificou, que ninguém nasce orador. Ninguém nasce orador. Todos nascem com competência para alguma coisa. Todos nascem com competência para falar. Na nossa família, quase todos nós somos oradores. Porque minha mãe o era, meu pai também o era. Mas você nasce com esse talento, com essa perspectiva, e basta instrumentá-la, estudá-la para aprimorar. Uma pesquisa mostrou que o medo de falar para o público alcança mais de 15% da população brasileira. Esse medo é superior até mesmo ao medo de morrer, que é 12%. E não é brincadeira não, meu gente. Eu faço parte, graças a Deus, do grupo de leitores da liturgia da paróquia do Menino Deus. E eu dei um curso de oratória na catequese. Toda vez que a gente falar, a gente fica nervoso, dá um nervosismo, é natural. Mas você tem técnicas para você se equilibrar. Eu, advogando, eu fiz quase 15 tribunais do júri. No primeiro tribunal do júri, mestre Orlando de Teotônio, eu me tremia, que eu pensei que eu ia cair tremendo as pernas. Mas depois me equilibrei e consegui a absolvição do meu cliente. Eu fui absolvido. Então, tem técnicas para equilibrar o nervosismo. Desenvolver uma boa oratória é um processo que exige dedicação e prática constante. Vá para frente do espelho e discurse na sua casa na frente do espelho. Nós temos 7 passos para ter a autoconfiança para falar para o público. Primeiro, o autoconhecimento. Você tem que se conhecer. Eu vou discursar. Como eu vou me apresentar? Como eu vou levar a minha mensagem? Você tem que se conhecer. Segundo, o domínio do conteúdo. O mestre Orlando falou sobre isso. O domínio do conteúdo. No discurso escrito, o orador terá tempo de estudar o conteúdo da mensagem que irá transmitir para os ouvintes. Pesquisa o que vai falar, apresenta dados e informações relevantes. Nada de decoreba. Se for fazer decoreba, vai se atrapalhar, o nervosismo vai aumentar e não vai conseguir discursar. O discurso, o mestre Orlando disse aqui, tem o começo, tem o meio e o fim, né, mestre Orlando? Sim. Esse tripé do discurso, introdução, conteúdo da mensagem e o encerramento, que deve ser muito bom encerramento. Muito bom. Muito obrigado pela atenção que me deram. Desejo voltar novamente com este contato maravilhoso que tive com essa linda plateia, entendeu? Então isso é o fim, né? O encerramento do discurso. O terceiro passo é conhecer o público a quem você vai se dirigir, a quem você vai passar o seu discurso, a sua mensagem. São jovens? São servidores públicos? São políticos? Estudantes? Sabendo para onde você vai dirigir o seu discurso, fica mais fácil você falar. O traje, a sua roupa fala. O estilo de apresentação. Isso é importantíssimo. Não vá de bermuda fazer um discurso na Câmara.
municipal. Não vá de camiseta fazer um discurso numa igreja, numa casa de Deus, numa assembleia, porque não tem compatibilidade com o momento que você vai transmitir a mensagem. É por isso que você também tem que usar a linguagem corporal, os gestos falam. Os gestos falam. A comunicação não verbal é tão importante quanto as palavras. Mantenha uma postura ereta, utilize gestos naturais e mantenha o contato visual com o público. Esses elementos criam conexão e demonstram segurança. Evite cruzar os braços ou realizar movimentos excessivos, que pode desviar a atenção da mensagem. Eu já vi uma pessoa de boa oratória, num auditório enorme, o microfone aqui passava lá da frente e lá para trás. Lá não pode fazer isso. Você está falando lá atrás sem estar olhando quem está na frente. Se você ficar só na frente, sem olhar lá para trás, então você tem que ter a visão do auditório. Isso é técnica. A sexta, que é a penúltima, é interagir com o público. O mestre Orlando, eu me lembro, estava falando agora do PPS, ele estava presidindo uma convenção nossa, Sim. ele presidindo. Doutor Orlando, me diga, o que o senhor acha disso? Então, é essa interação com quem está discussão com o público. Adapte o ritmo da sua fala. Sim, correto. Isso é importantíssimo. Boa noite, meus senhores e minhas senhoras. Eu vim aqui para dizer que vou dizer porque você a entonação e o ritmo da fala são essenciais para manter o interesse do público. Você tem que usar a voz de forma clara, variando a entonação para destacar pontos importantes. As pausas estratégicas também são recursos valiosos. A pontuação, Sim, correto. pois enfatizam ideias chaves e proporcionam tempo para o público absorver o conteúdo. Correto. Inflexão da voz. Eu dei no curso isso, Ao pé da letra, inflexionar quer dizer mudar de direção. Então a inflexão de voz quer dizer que vamos mudar o modo como estávamos lendo, saindo do tom de voz que estávamos usando para outro mais adequado àquele texto do texto. Eu vou dar um exemplo aqui do meu livro, Político Fracassado. O Político Fracassado. Mamãe Eu Quero era candidato a vereador. Ele era conhecido na cidade de Piromanduba por Ariosto Pinto Filho, era o nome dele, mas era conhecido como Mamãe Eu Quero. Olha só a primeira frase dele. Veja só a inflexão de voz. Mamãe, eu quero um pedaço de bolo de macaxeira. Olha só. Mamãe, eu quero um pedaço de bolo de macaxeira. É uma inflexão da voz. Vamos falar mais no programa do próximo sábado a respeito da inflexão da voz e da fluência da voz. Não falar muito rápido nem muito devagar. Sim. São 8h48 em Abutirã, a capital da Umari. Preciso só um adendo aqui. Primeiramente, oratória vem daquilo que é oral, da oralidade, né? Oratória vem de oral, que é oralidade. Mas todos esses itens aí são importantíssimos, certo? Eu costumo falar, né, no trabalho, e geralmente os alunos me aplaudem, né? Mas assim, eu penso que desses 7 itens, o mais importante, eu acho que é o que encaminha os outros 6 elementos, é justamente conhecer o que você vai, a temática que você vai desenvolver. Exatamente, é o conteúdo. É o conteúdo, conhecer e também, presidente, deixa eu te falar aqui, o orador tem que ter uma certa dose de coragem, né? Eu lembro de uma passagem de um filme que eu vi, um filme italiano, em que o orador, o cara lá, né, o PhD lá, o doutor lá em oratória, em
questões sociológicas, filosóficas, ele foi convidado por uma associação para falar para um público muito grande sobre a amizade. A temática é a amizade. Isso no filme, né? E aí ele chega aplaudido, muito conhecido, famosíssimo, sobe, né, ao púlpito lá e pega o microfone e ele começa o discurso dele dessa forma. Todo mundo lá esperando, né, as palavras sábias do grande comunicador, grande filósofo, e ele começa a frase dele, o discurso dele com a seguinte frase: meus amigos, não há amigos. Corajoso, né, presidente? Qual a palavra acadêmica do Antônio Araújo? Voltando àquele assunto da página 56. Opa, acertei, né? Eu fiz esse poema aqui porque nós vivemos uma situação muito constrangedora, a classe trabalhadora, né? No passado, a gente era explorado como atualmente nós somos. No passado, os trabalhadores se reuniram e não foram trabalhar mais para os burgos nem para os senhores feudais. Os senhores feudais foram à falência e os senhores burgos também foram à falência. E os trabalhadores, quando eles viram que não iam ter mais nada para eles, os senhores burgos e os senhores feudais, eles enganaram os trabalhadores, como ainda hoje eles são enganados. Foram casando as filhas dele com os filhos dos trabalhadores e foram casando as filhas dos trabalhadores com os filhos deles. Aí eles deram o golpe. Foi essa a história. Sim. Entendeu? Aí os trabalhadores, hoje nós vivemos o mesmo sistema feudal. O sistema feudal nós vivemos aí. Ele está aí na cara de todo mundo, vai ter pessoas que não sabem disso. Correto. É por isso que eu fiz esse poema. Sim. Vamos lá. Que é legal. Olha isso. Muito bem. Suas considerações finais, por favor. Nas considerações finais, eu quero agradecer a todos vocês aqui pela oportunidade e quero também dizer a vocês que futuramente, esse livro vai se transformar em um livro didático. Sim, bem. Deus quiser. Já conversei com todo mundo, já está tudo palavreado, a gente vai transformar ele num livro didático. Muito bem. Vai depender muito Isso que eu queria agradecer a vocês. Acadêmico, vai depender muito da concepção da diretora da escola e dos professores. Tem professor que não vai querer ler os seus poemas. Não, isso aí eu sei, mas isso aí não é. Não, sim. Vou falar com a escola, vou falar. Sim, não. Nós vamos publicar o livro espontaneamente. Ah, correto. Muito bem. É isso. Palavra ao Luiz Dilton para a sua despedida. Bom, quero agradecer. Gilberto Sala do Passarinho, cansado. Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade da Rádio Mari e dizer que todos, volto a dizer que todos estão convidados na quarta-feira de cinzas lá no Conjunto Imperial, né, para o nosso bloco, da qual o nosso amigo Fernandão é o presidente. Estão todos convidados e um feliz carnaval para todos. Sim, correto. Palavra Alberto Orlando para as considerações. Eu queria fazer uma consideração final diferenciada. Eu vou ler aqui um texto, eu acho que dá 2 minutos dá para ler, e não vou contextualizar, porque eu acho que esse texto ele está contextualizado nesta semana cruel, terrível. Quando a dor ultrapassa qualquer palavra, há crimes que ferem a sociedade e há crimes que a atravessam como uma lâmina. Quando crianças são mortas por aquele que deveria ser seu abrigo, não estamos diante apenas de uma tragédia familiar. Estamos diante do colapso do que chamamos de humanidade. 2 meninos, 12 e 8 anos, 2 vidas interrompidas porque um homem não suportou o fim de um relacionamento. Isso não é amor ferido, não é descontrole momentâneo, não é ciúme, é posse, é ego doentio, é a incapacidade de aceitar que o outro é livre. Filhos não são instrumentos de vingança. Filhos não são extensão do orgulho de ninguém. Filhos são vidas autônomas, sagradas, vulneráveis. Quando um homem decide que prefere destruir tudo a aceitar um não, ele revela algo muito mais profundo do que dor.
revela uma estrutura interna construída sobre domínio, não sobre afeto. A violência contra a mulher muitas vezes não começa no ato físico, começa na ideia de que ela pertence, de que sua decisão precisa ser autorizada, de que sua liberdade é uma afronta. E quando essa mentalidade encontra ruptura, explode. Hoje minha solidariedade é para essa mãe que perdeu o que nenhuma mãe deveria perder, para esse avô que vê a própria linhagem interrompida de forma brutal, para uma família inteira que acordará todos os dias com um silêncio que grita. Nada que se diga consola, mas o silêncio cúmplice também não consola. Precisamos falar sobre masculinidade adoecida, precisamos falar sobre homens que confundem amor com posse, precisamos falar sobre o risco que muitas mulheres correm quando decidem sair. Nem sempre conseguiremos impedir o ato de um desequilibrado, mas podemos sim construir uma cultura que não normatize ciúme obsessivo, que não normatize controle, que não trate a ameaça como prova de amor. Amor não mata, amor não pune, amor não usa filhos como arma. Que essas duas vidas jamais sejam reduzidas à estatística, que seus nomes sejam lembrados com ternura e não apenas como manchete, e que cada mulher que esteja vivendo sob ameaça silenciosa saiba, procurar ajuda não é exagero, é proteção. Que Deus abrace essa mãe, que a justiça faça a sua parte e que nós, como sociedade, façamos a nossa. Lindo, lindo, muito bem, muito bem. Um abraço lá para o Joel, rapaz, o Joel do Palmeiras e a turma do Joel lá do Palmeiras. Um abração para a galera do Palmeiras. Fim de programa, minha gente. Eu quero deixar aqui, em nome do programa, uma mensagem. Agradeço a presença do Antônio, a presença do Dilton, mestre Orlando, nosso grande coadjuvante. É o Carnaval. O Carnaval é uma festa popular, mas cuidado, minha gente. Se você for carnavalizar, não dirija. É um neologismo, carnavalizar. Se você for carnavalizar, não dirija, não beba. Beba o seu amor, o amor da sua mulher. Beba a mulher, o amor do seu simpaticíssimo marido, do seu namorado. O amor é lindo, mas sem exageros, sem bebida, tudo na paz. O Carnaval de Marituba é um dos maiores carnavais do Brasil, tudo na paz, um carnaval maravilhoso para todos. Fim de programa, agradecemos a sua companhia em mais um encontro literário aqui na Rádio Maria. Que as palavras de hoje sigam iluminando o seu caminho até o nosso próximo programa. Lembre-se, quem lê vive mais de uma vida, quem escreve deixa um rastro de eternidade. Fique com Deus e até sábado, quando no programa A Literatura nas Ondas do Rádio. Que a palavra aqui semeada frutifique, que a literatura continue tocando corações e que cada programa seja uma bênção para quem fala e quem escuta. Até sábado, se Deus quiser.